bisa bayebiye baluka yeo ngai kotembe eleka ngai tango abandaki kokende olie natuna ye natuni te o motema ya mawa eleka ngai nakoluka ye wapi oyebisanga soki bozwi ye nakitisa motema o nakopelela bolingo azonga. Eu, Sir, penso nos esquecidos. Nós somos os que tiveram as posses tomadas, os que foram espancados, os que foram mutilados, os que eles menosprezaram, os que eles cuspiam na cara. Boys de cozinha, boys de quarto, boys, como vocês dizem, lavadeiras. Fomos um povo de boys, um povo de... Pois não, Luana? E para quem duvidasse que o ser humano pudesse não ser humano, bastava olhar para nós. Sir, todo o sofrimento que se podia sofrer, nós sofremos. De toda humilhação que se podia beber, nós bebemos. Mas, camaradas, o gosto de viver, eles não puderam de nossa boca tirar o sabor. E nós lutamos, com nossos parcos recursos, lutamos durante 50 anos. E aí está, vencemos. Nosso país está agora nas mãos de seus filhos. Nosso, este céu, este rio, estas terras, nosso, o lago e a floresta. Nosso, Caricimbe, Niragongo, Niamugira, Miqueno, Erro, montanhas erguidas da própria palavra do fogo. Congoleses, hoje é um dia grande. É o dia em que o mundo recebe entre as nações Congo, nossa mãe, e sobretudo Congo, nosso filho, o filho de nossas vigílias, de nossos sofrimentos, de nossos combates. Camaradas, irmãos de combate, de todas as nossas feridas que se transformam em mamas, que cada um de nossos pensamentos, cada uma de nossas esperanças, seja ramo para renovar o ar. Por Congo! Reconsidere. Eu ergo acima da minha cabeça, carrego no ombro 3 vezes. Cuspo na cara dele e o coloco no chão. E pergunto a vocês, de fato, vocês conhecem essa criança? E todos vocês respondem, é Congo, nosso rei! Eu gostaria de ser tucano, o belo pássaro, para ser através do céu anunciador para raças e línguas que Congo é nascido para nós. Nosso rei, Congo, que ele viva. Congo, nascido tarde, que ele siga o gavião. Congo, nascido tarde, que ele encerre a discussão. Camaradas, tudo está por fazer. Tudo deve ser refeito, mas nós o faremos, nós o refaremos por Congo. Retomaremos uma a uma todas as leis por Congo. Revisaremos um a um todos os costumes por Congo. Perseguindo a injustiça, recuperaremos uma após a outra todas as partes do velho edifício, dos pés à cabeça, por Congo. Tudo que está curvado será reerguido. Tudo que está erguido será realçado por Congo.
de todos, eu peço a devoção de todos. Por Congo! Uhuru! Você tem razão. A hora não é para efusões sentimentais. Quanto à palavra, neutralização, eu sei disso melhor que você. Em todo caso, eu meço melhor que você o sentido e o alcance dela. Você pensa em África algumas vezes? Pois bem, olha aí! Não precisa de mapa com alfinetes na parede. Ela está gravada na palma das minhas mãos. Aqui, a Rodésia do Norte, seu coração, o Cooper Belt, o cinturão de cobre, terra silenciosa, exceto de tempos em tempos, um xingamento do contramestre, um latido de um cão policial, o zunido de uma pistola, é um negro que abatem e cai sem dizer uma palavra. Olha ao lado, a Rodésia do Sul. Estou falando de milhões de negros espoliados, expropriados, enclausurados nas townships. Ali, Angola. Principal exportação. Nem açúcar, nem café, mas escravos. Sim, meu coronel. Escravos. 200 mil homens entregues todo ano às minas da África do Sul em troca de um bom dinheiro que entra fresquinho nos caixas vazios do papai Salazar. Pendurado como um trapo, esse ilhéu, essa rocha, São Tomé. A sua pequenez se empanturra de negros de forma inacreditável. Aos milhares, aos milhões, é o presídio da África. Nosso filho caçula enviaram para São Tomé, porque não tinha papel aiuê. Nosso filho não voltou, nosso filho a morte o levou aiuê. Enviaram ele para São Tomé. Engraçado. Você não conhece essa canção? Eu ensinaria para você, Mobutu. Se você me desse tempo, finalmente, mais abaixo, a África do Sul, a horda racista, armada de seus tanques, metralhadoras, canhões, aviões, sua Bíblia, suas leis, tribunais, imprensa, seu ódio, suas mentiras. E mais ainda, de seu coração duro e feroz, Mobutu, aí está nossa África, subjugada, amarrada, pisoteada sob a mira de uma arma. Mas você me diria, ela tem esperança. É verdade. Pois do fundo do abismo ela vê abrasar e rosear a superfície e faz crescer o ponto de luminosidade. Ela tem esperança, por que não? Ouve Gana, a Guiné, o Senegal, o Mali e vou além. Daomé, Camarões, anteontem, o Togo, ontem o Congo. Então a prisioneira África pensa, amanhã é minha vez e amanhã não está longe. Ela cerra os punhos e ela respira um pouco melhor. A África. Já o ar de amanhã
o ar fresco, são e salgado. Mokutu, você sabe o que está prestes a fazer? O pequeno quadrado de luz no alto da cela do prisioneiro. Você está puxando em cima dele uma cortina de sombra. O grande pássaro arco-íris que visita o teto de 150 milhões de homens. A serpente dupla que de cada lado do horizonte se ergue e persiste para conjugar uma promessa de vida, uma prova de vida e de céu. Você o abate com um único golpe de seu bastão e vê cair sobre o continente inteiro as pesadas dobras escamosas das maléficas trevas. Obrigado, valente cantador. Com 10 batidas, você teria, se preciso, elevado a minha coragem e aumentado a minha força para desafiar o mundo inteiro. Aliás, contar o quê? Detalhe. Por que detalhes? Tenho coisa melhor para contar. Tenho a África para contar. Ai, África, sim, os olhos, as costas, o flanco. Europa, tuas garras, América, teu bico, Ásia, Ásia. Essa busca de excremento e de rostos. A África é como um homem que na penumbra se levanta e se descobre assaltado pelos 4 pontos do horizonte. Vejo a África assaltada de todos os lados por aves de rapina. Ela mal se protegeu de uma e outra já está sob ela, com seu bico gotejante. Outra coisa, o Congo é um pouco como a nossa dança Mukongo das 12 máscaras. Tínhamos riqueza, beleza, segurança, remédios poderosos. Então, a inveja surge. E depois o espírito do mal que saqueou tudo de seus poderosos dauas, fazendo definhar as bochechas de nossas virgens, derrotando nossos guerreiros, trazendo corrupção e dissensão. Hã? Foi horrível. Ao final, graças a Deus, o espírito do mal é vencido por sua vez e acorrentamos entre nós a prosperidade. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Estamos trazendo de volta a prosperidade ao país. Estamos trazendo de volta a prosperidade ao país. E saberemos mantê-la. Mama Macosse, eu quero que todo mundo beba pelo retorno da prosperidade entre nós. A instalação da prosperidade entre nós. Mas não sejamos egoístas. Eu também quero dar uma boa notícia aos nossos amigos estrangeiros, ao mundo inteiro. Convoquem os jornalistas! Sentem-se, senhores. Sentem-se como puderem. Desculpem o lugar. Isso não tem importância. Ou melhor, tem uma importância extrema. Lugar popular, humilde lugar. Aqui ao menos bate à sua maneira o coração do Congo. Quer dizer, muito mais forte e franco que em todos os palácios presidenciais e ministeriais. Eu chamei vocês aqui para anunciar e para que anunciem ao mundo que o Congo resiste. Estou retomando, efetivamente, o controle dos assuntos dos quais sou um ato arbitrário, um golpe de Estado pueril, pode me afastar. Minha política, a política do meu governo, o único governo legal deste país, visará restaurar em todo o país, em todos os domínios, a autoridade do Estado. Manter e reforçar em toda parte, em todo o país, a unidade do Congo.
Mas nem por isso ela será uma política de represálias. Pretendo, em vez disso, acabar com a era das guerras civis e construir com dignidade e decência a nossa república no plano internacional. Eu conto com vocês, meus senhores, para acalmar a opinião mundial. Meu governo, fiel ao princípio da neutralidade positiva, terá como principal preocupação estabelecer ou manter relações amistosas com todos os países estrangeiros. Mas, além disso, é preciso que entendam que o Congo é um país independente e quer permanecer independente. Plenamente independente e soberano. E que parem, por toda parte, de ver em nós esse figo pré-temporada de que fala o profeta, que o vê, colhe, e tão logo é colhido, tão logo é engolido. Crianças! Os brancos inventaram muitas coisas e trouxeram para cá algumas boas, outras ruins. Sobre as ruins, não vou me delongar hoje, mas o que há de certo, certeiro mesmo, é que entre as boas tem a cerveja! Bebam! Bebam! Bebam, ora essas! Além do mais, não é essa a única liberdade que nos dão? A gente não pode se reunir sem que termine em cadeia. Comício. Cadeia. Cadeia. Escrever. Cadeia. Sair do país. Cadeia. E assim por diante. E assim por diante. Mas vejam vocês mesmos. Faz 15 minutos que falo a vocês e os milicos não fazem nada. Eu percorro o país de Stanleyville até Katanga e os milicos não fazem nada. Motivo? Eu vendo cerveja! E haja cerveja! Tanto é que se pode afirmar que a caneca de cerveja agora é símbolo do direito congolês e das liberdades congolesas. Mas cuidado! Isso mesmo! Como no mesmo país tem raças diferentes, como na própria Bélgica, eles têm flamengos e valões. E todos sabem que não há nada pior que os flamengos. Existem cervejas e cervejas. Raças de cerveja, famílias de cerveja. E eu vim aqui para falar da melhor das cervejas. A melhor cerveja do mundo. A Polar. Polar! O frescor dos polos nos trópicos. Polar! A cerveja da liberdade congolesa Polar! A cerveja da amizade e da fraternidade congolesa! Polar, Polar para todos, Polar! Ouçam! Ouçam!
O búfalo está ferido. Ele não pode mais resistir, pois foi atingido por balas. É por isso que o búfalo se torna furioso. Quem é o búfalo? O búfalo é o governo dos belgas e dos flamengos. Como o búfalo agora está ferido, ele está repleto de ameaças. E vocês recuariam por causa das ameaças dele? O búfalo é um animal brutal. Vocês teriam medo da brutalidade, do galope pesado dele? Eis o canto dos nossos ancestrais. O búfalo tem a marcha pesada, a marcha pesada, a marcha pesada. Se vocês ouvirem, não tenham medo da marcha pesada, dessa marcha pesada. Vem o tempo de chuva. Virá também a guerra. O tempo de sangue vermelho é o tempo que anuncio. Poderoso é o búfalo e poderoso o elefante, mas para onde fugir? Ela não previu a ciência deles, nem a porta, nem o chão. Logo cairá o búfalo e também o elefante. De Deus sentirão a pesada mão. O tempo que anuncio é tempo de sangue vermelho. A liberdade é para amanhã. Acordem! Acordem, congoleses! Tapem os ouvidos para lavagem cerebral. Saiam dos buracos, das oficinas, das fábricas, mas para reivindicar e para exigir. A independência não pode ser uma palavra vazia. Acreditem em mim, a palavra não é vazia para todo mundo. Perguntem a seus parlamentares, ministros. Carros são para ministros e deputados. Mulheres são para deputados e ministros. Papai Noel é para os negros de monóculo. Que o Papai Noel seja para todos. É assim que nós entendemos a independência do Congo. Viva a independência congolesa! Chame Maquessa. Cangolo, ausente, belo chefe de gabinete. Nem adianta procurar se soco, ele tá dormindo. Ele não se levanta antes de anoitecer. E vocês acham que isso vai funcionar desse jeito? Merda, merda! Meus senhores, quem somos nós? Eu vou falar para vocês. Prisioneiros. Eu sou um prisioneiro voluntário. Vocês devem ser prisioneiros. Ou então, homens condenados a um trabalho sem fim. Vocês não têm direito a nenhum descanso. Estão à disposição do Congo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vida pessoal, zero. Nada de vida pessoal. Em troca, vocês não terão nenhuma preocupação material. Porque não terão tempo para isso. Eu sei. Fica parecendo que eu sou exigente, também aventureiro, sem noção. O que mais? É isso, parece que eu quero ir rápido demais. Pois bem, bando de lesmas. Tem que ir rápido demais. Sabem quanto tempo tenho para recuperar? 50 anos de história. 3 meses, meus senhores. Vocês acham que tenho tempo para não ir rápido demais? Pólen de fogo, ébrio, tempo de semeaduras, passarinho que vai e vem, esquecido passarinho do grude, da zarabatana que é voado, diz a armadilha, o pássaro se esqueceu da armadilha, a armadilha lembra do pássaro. Quanto a mim, senhores, eu garanto que não viajamos o suficiente. Da minha parte, gostaria de poder me multiplicar, me dividir, ser até mesmo muitos para estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Matadi, Boma, Elizabethville, Luaborg, para poder frustrar em toda parte os incontáveis complôs do inimigo.
pois os complôs do inimigo explodem por toda parte. Esse complô, o complô belga, eu o vejo urdido desde o primeiro dia da nossa independência, urdido entre homens forjados pelo ressentimento e perfurados pelo ódio. Eu o vejo nos traços do general Massens, que levanta contra o governo a força pública, a quem fomos apontados todos nós como um punhado de políticos e aproveitadores sem escrúpulos. O complô belga, eu vejo na pessoa do embaixador da Bélgica em Léo, o senhor Van de Putte, que sabota, perturba e, para melhor desorganizar nossa república, organiza o êxodo massivo de seus funcionários. O complô belga, eu vejo em farda de general, preparando metodicamente, e isso desde o primeiro dia do seu salto de paraquedas e as suas incursões de brutamontes. O complô belga é o tratado de amizade que os belgas tinham assinado conosco, rasgado como um pedaço de papel. São as bases militares que lhe concedemos, transformadas em bases de agressão contra nós. O complô belga é Caboclo, Bomba, Matadi e suas pilhas de cadáveres. Mas o mais grave acabou de acontecer. Hoje, 11 de julho de 1960, Zumbi, nosso irmão Abraham Zumbi, ajudado por Siri Zumbi, aconselhado, impelido, patrocinado, financiado e armado pelos belgas, acaba de, sem consulta prévia às populações, proclamar a independência da nossa mais rica província, Katanga. E o primeiro ato dessa Katanga independente é, por coincidência, assinar com a Bélgica um tratado de assistência militar e cooperação econômica. Está suficientemente claro o complô belga? Congoleses, é esse complô que precisamos quebrar, como se quebram a água as patas de uma rã. Congoleses, vocês vão deixar que a nossa independência conquistada de forma tão cara seja assassinada? E vocês, africanos, meus irmãos, Mali, Guiné, Gana, para vocês também, além das fronteiras do Congo, nós gritamos: África! Eu clamo a você. Eles creem que a África está com os ouvidos tapados? Ou creem que ela tem uma fraqueza em seu coração? Ou creem que os braços de África são curtos demais para se libertar? Eu sei muito bem que o colonialismo é poderoso, mas eu juro por África, todos unidos, todos juntos, vamos perfurar o monstro pelas narinas. Desde já, meus irmãos, o Congo conquistou uma grande vitória. Lançamos um apelo à ONU e a ONU acolheu favoravelmente a nossa demanda. Amanhã, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, o senhor Ramashkiot, cuja imparcialidade e probidade são admiradas no terceiro mundo, estará conosco em Leopoldville. Confiamos nele. A ONU dirá o que é direito e a justiça será feita, não tenho dúvidas disso. Na cara do mundo inteiro. Plena e íntegra justiça. Meus senhores, terminei. Para dizer tudo em uma palavra, é nossa independência, é nossa existência como nação, é nossa liberdade e tudo que representa para esse povo de panda que está em jogo. Então, eu olho para vocês e através de vocês vejo cada congolês. Olhos nos olhos. E repito as palavras do nosso canto Kikongo. Coisa que te pertence, meu irmão, guarda na sua mão. Caso um outro queira te tomar, você vai aceitar? Vocês sabem a resposta. Kizolako, eu não aceito! Africanos? Esse é o drama. O caçador descobre o grou no alto da árvore. Por sorte, a tartaruga notou o caçador. O grou está salvo, diriam vocês. E de fato a tartaruga avisa a grande folha
que deve avisar a trepadeira, que deve avisar o pássaro. Mas não me importo, cada um por si. Resultado, o caçador mata o pássaro, pega a grande folha para guardar o pássaro, corta a trepadeira para enrolar na grande folha. E esquecendo, e de quebra leva a tartaruga. Africanos, meus irmãos, quando finalmente vocês entenderão? Empolou? Não me arrependo de nada. O arquiteto não vai do início ao fim, consolidando a casa. Minha função, no céu escuro e no horizonte obstruído, era desenhar com um só traço encantatório a curva e a direção. Agora, tudo está salvo. E depois, não podemos subestimar as nossas forças, elas são imensas. As nossas forças. Cabe a nós saber como nos valemos delas. Veja aqui. São 2 cartas que acabei de receber e que escaparam da vigilância dos capangas de Mocotó. Uma é de Van Laerte, a outra de Luiz. Não acham isso maravilhoso? Luiz, um espanhol. Me digam, o que é que isso tem a ver com Congo? Afinal de contas, essa gente aí tem os seus problemas. E Van Laerte, um belga, meu amigo, meu irmão de Bruxelas, vejam. Tenho certeza de que neste momento, neste instante, ele pensa em mim como eu penso nele. Quem de vocês diria que no meio da pilhagem do destino destruidor, nós fomos, ele e eu, capazes de manter esse grande tesouro fraternal? Uma amizade além sangue, isso mesmo, eles são dos nossos. Pois eles sabem que isso que está acontecendo aqui não é nosso fado, não é o fado de África, não. É o fado do ser humano. Quanto à África, sei que apesar de suas fraquezas e de suas divisões, ela não nos abandonará. Afinal, barro, sol e água desse solene encontro, aqui nasceu o ser humano. O que é isso, senão, dissipando a névoa de viver, uma certa maneira de se manter de pé e levantar a cabeça? Empolou? É isto. Eu falarei com soldados, eles são congoleses. Tocarei seus corações.
noite, todas, todos, todes. Estou muito feliz de ver assim, cada rosto aqui, né? Pessoas que eu gosto muito. Estou muito feliz mesmo e emocionada. Estava falando para a Cristiane que a gente se debruçou, né? João Vicente e Juliana. Depois eu vou passar para eles também. Eles disseram que não vão falar, mas eles vão, tá? E a gente se debruçou tantos meses, né? Nesse texto, e a gente só ouvia nas nossas vozes, né? E a gente leu em voz alta várias vezes, né? E hoje ouvir esse texto na voz da Cristiane foi muito emocionante. Muito, muito, muito obrigada, Cristiane, porque né, depois eu queria ouvir vocês e foi legal porque os discursos do começo são os discursos que a gente mais gosta, né? A gente já leu, né, em 2 eventos, né? E são os discursos que a gente mais gosta, né? Claro que a gente não leu como você, a gente aprendeu muito, né? A próxima vez que a gente for ler o texto, a gente vai tentar fazer 1/10, né, do que a Cristiane fez aqui hoje, mas muito, muito obrigada. Então, eu não queria fazer uma coisa teórica, eu acho que é interessante todo mundo saber quem é o MCZE, então não vou fazer aqui palestra, né? Saber quem é Patrice Lumumba, né? Que os discursos são do Patrice Lumumba, saber quem é, então não vou fazer uma preleção aqui, mas de todo jeito foi primeiro-ministro do Congo, foi assassinado por um complô mundial em 1961, um grande panafricanista, e o MCZE escreveu essa peça poucos anos depois do assassinato do Lumumba, então isso estava muito intenso ainda, né? Historicamente estava muito perto, e é uma coisa que a gente se espanta cada vez como essa peça não havia ainda sido traduzida para o português, né? Isso é uma coisa que a gente várias vezes se perguntou, né? Mas foi para a gente ter o prazer de traduzi-la e o prazer de te ouvir lendo esse texto, né, compartilhando esse texto com a gente, né? Então, muito, muito obrigada a você, muito obrigada ao João e a Juliana pela parceria de sempre. A gente tem trabalhado muito de forma conjunta, a gente faz um tipo de tradução coletiva, né? Então, é muito bom, né, trabalhar dessa forma, coletivamente, né? Então, agradeço também e agradeço a todo mundo que veio hoje, muito feliz de ver vocês aqui. Então, vou passar para a Cristiane para falar algumas palavrinhas. Eu espero que seja a primeira de uma parceria de outras atividades, porque foi realmente um prazer enorme ouvir você. Obrigada, gratidão. Boa noite a todos, todas e todes. Eu quero agradecer ao Cristiano, né, toda a equipe aqui do Paradeiro, pelo convite, né, agradecer também a cada um de vocês. Para mim, confesso que ainda está difícil falar, ainda estou voltando, né, assim, de todas essas camadas de emoção. E há muito tempo, há muitos anos, eu sou uma grande admiradora e leitora de MCZE e ouvi falar muito em circunstâncias diversas de Patrice Lumumba. E quando essa peça chegou, né, quando eu tive o convite para trabalhar com esse texto, foi para mim uma grande emoção. É essa palavra que eu tenho para utilizar, para definir para vocês. O que para nós, né, pessoas negras, significa a palavra negritude, tendo um contexto de ressignificação a partir de Césaire, né, poder encontrar essa palavra que foi construída num contexto de escravização, num contexto de despersonalização, desumanização, ter essa palavra negro, negra, negritude, considerada numa outra perspectiva de sujeitos, né? E entender também em que momento que esse texto, isso me marcou muito, historicamente nós estamos num momento desafiador aqui no Brasil. E entender que a chegada das fagulhas, né, da física quântica no universo, elas não são aleatórias. Então, a chegada também, esse marcador histórico, de fazer chegar para a gente esse texto, no momento em que o Brasil, né, hoje, dia 26, né, 26 de janeiro de 2023,
momento em que a discussão sobre as liberdades e a democracia e tudo mais que a gente... Eu vi muito isso no rosto de vocês, né? Quero agradecer muito vocês como plateia, dizer o tanto que foi significativo olhar para vocês e perceber o eco dessas palavras que eu estou colocando aqui, do tanto que nós estamos impactados com tudo que nosso país está vivendo nesse momento e do tanto que nós precisamos do teatro, né? Como sempre, eu sou uma mulher do teatro, eu sou atriz, eu, né, também trabalho com literatura, mas a minha formação primeira é como atriz. Então, prestar o meu corpo, a minha voz para a interpretação de pessoas, né? Entendendo qual a dificuldade que essas pessoas tiveram ao longo, né, como a gente falou aqui, 80 anos, para poder fazer chegar a sua história, a sua luta, né? A partir do ponto de vista dos africanos, que também é muito diferente ter essa história contada pelos vencedores, né, entre aspas. Então, considerar todos esses contextos e mais o universo da estética da sensibilidade que o teatro pode provocar, né? O que de emoções, de sensações vocês puderam experimentar aí durante essa leitura. Eu espero que seja uma fagulha mesmo de transformação para quando vocês voltarem para casa, pensar no que precisa ser desassossegado nos cotidianos aí de todos, porque essa altivez, essa indignação desses homens que a gente viu aqui é um pouco do que a gente precisa para viver todos os dias, né? Não viver bege e nem neutro, né? Viver com certeza dos nossos propósitos e ter vidas com propósito. Então eu quero mesmo agradecer, né? Imaginar essa graça aqui descendo, que pôde reunir tanta gente numa quadra, fazer disso aqui uma arena de um teatro, pensar que a essência do teatro africano é esse dançar, cantar, rezar, né? Que a palavra ela não volta vazia. A gente viu aí a força da palavra e tudo mais que ela pode provocar, né? Então, tá conversando aqui, começando nosso papo, enquanto eu ainda estou tentando organizar meus cromossomos aqui, átomos. Vou passar a bola. Gratidão. Bom, boa noite. Eu também queria só agradecer a todos vocês, com certeza, mas também a Glória por essa oportunidade, né, de ter compartilhado essa leitura, ter compartilhado esses meses de tradução. Agradecer também ao João por todas as trocas que a gente sempre faz nos processos de tradução. E queria dizer que eu aprendi e tenho aprendido a cada momento que a gente fala, né, sobre essa obra, ou a gente fala sobre o Césaire, o quanto eu aprendo, seja em termos históricos, seja em termos políticos e sociais e também estéticos. Ouvi hoje a Cristiane falando o texto, eu comentava antes com o João, deu uma sensação de vida, né, para o texto, uma sensação de nossa, como de fato ele é forte e como ele é melódico e como ele também ficou extremamente bonito em língua portuguesa, né? Isso me deixa extremamente feliz de poder compartilhar essas palavras que a gente leu tantas vezes, né? E sentiu sensações diversas a cada leitura, e ouvir hoje em língua materna é muito, muito bonito, muito prazeroso. Eu agradeço muito a Cristiane também por essa partilha, e queria também dizer a vocês que esse processo de traduzir foi, para mim, assim, um contato muito mais forte com a figura do Césaire, por adentrar essa maneira dele de construir os discursos e, ao mesmo tempo, também do próprio Patrice Lumumba, de perceber como a força, né, do discurso dele, naquele contexto, de uma riqueza poética fascinante, né? Aqui nessa peça a gente encontra rimas, versos, música, discurso solene, discurso popular, e tudo isso nos enchia de uma porção de vozes que nos permitia, de alguma maneira, se aproximar tanto da história do Congo quanto da poética do Césaire, né? Acho que era isso só. João, fica à vontade. Bom, boa noite, obrigado a todo mundo que está aqui. É curioso assim, pensar agora para a gente, a sensação que me veio hoje é muito uma sensação de que parece que o trabalho editorial acabou
e tá começando o trabalho de teatro, sabe? Assim, eu fiquei o tempo todo vendo e foi curioso quando a gente veio conversar com o Cristiano e tudo. O nome que eu tinha na cabeça era da Cristiane e do Cristiano também, né? E aí a gente já pensava, né, nessa atriz para falar os textos e isso foi muito legal. E essa sensação parece que de estar testando o texto mesmo, né, agora. De ver como as pessoas reagem, né? Essa coisa que a gente, quando traduzia, falava, nossa, como isso é atual e será que as pessoas vão achar atual, né, ou não? E ao mesmo tempo parece que fica sempre vindo um monte de historinhas, né, de anedotas da tradução, assim. Por exemplo, tá vendo a Raquel aqui agora? Tem um personagem que aparece pouquíssimo, mas que a gente acabou chamando de ambulante gritador, que é a Raquel que traduziu, na verdade. Então, vem vindo, né, essas histórias e essa sensação, e que ao mesmo tempo a gente, quando lê muito teatro, de ficar pensando, será que funciona? Será que é para atuar? Será que é para encenar? E é uma peça cheia de bifões, né? Cheia de textão. E aí, será que dá para fazer? Acho que está respondido, né? Que dá sim. Então, muito feliz com esse momento de estar aqui. Muito obrigado. Muito bem lembrado, né? Porque a gente traduziu nós três, né? E fomos lendo, e depois tem o grupo de pesquisa, né? Que é literatura, educação e dramaturgias contemporâneas, do qual a Raquel faz parte. Então a gente leu no grupo de pesquisa, né? E aí a gente começa a discutir, e o pessoal dá sugestões, e eu não tinha lembrado uma sugestão. Então, nesse processo de tradução coletiva, todo mundo entra, né? Daniel, que está aqui também, participa do grupo de pesquisa, já participou dessas leituras, né? Então a gente vai construindo coletivamente. E isso é muito bacana, né? Eu acho que, às vezes, a gente encara o trabalho de tradução como aquela coisa muito solitária, né? Mas quando a gente trabalha coletivamente, é muito boa, né? Essa partilha, né? Foi muito bem lembrado. E então, a gente queria abrir para vocês, né? Tem a Monique aqui, que hoje ela me disse que conheceu o César, né? E que fiquei emocionada quando você disse isso, Monique. E que conhece muita coisa dessa literatura, então, se quiser compartilhar com a gente a sua experiência sobre o César, e quem tiver perguntas ou quiser contar alguma coisa, o microfone está aberto. Agora a ideia é que a gente converse um pouco. Monique. Boa noite, obrigada, Glória, obrigada a todo mundo, Cristiane também. Hoje à noite eu estou muito emocionada, porque li César muitas vezes, conheci César em Paris, na livraria Présence Africaine, né, que era o ponto de encontro, né, do movimento da negritude, e nunca tinha ouvido essa peça, né, em português. Então me emocionou porque o Brasil é meu país de adoção, né? Eu cheguei ao Rio de Janeiro em 79 como intérprete, como tradutora, para trabalhar numa conferência mundial das Nações Unidas e me apaixonei pelo Brasil, por uma pessoa depois, mas primeiro pelo país. Eu senti uma coisa muito forte quando cheguei em 79, um pertencimento a um lugar que eu não conhecia antes. Né? É só um resumo para vocês entenderem todo o meu percurso. Então, essa história do momento das independências na França, eu era adolescente e mexeu muito comigo. Por quê? Porque eu sou branca, e eu comecei, com minha curiosidade, a querer entender toda a questão da colonização. Porque nos manuais de história, na escola, no ginásio, falava-se sempre de missões civilizatórias. Aí eu pensei, gente, civilizatórias? Mas
com tanta humilhação, com tanta pilhagem, com tanta... Eu quis saber mais. Né? Aí comecei a me aproximar e a melhor maneira de entender é o conhecimento. Então, comecei a justamente frequentar essa livraria Presença Africana, a conhecer muitos africanos, não somente congoleses, mas outros países africanos do oeste, né? Senegal, Guiné, etc., etc. E foi uma época da minha vida muito difícil, porque eu estava chegando ao momento de entrar na faculdade, começou da maturação intelectual, da independência intelectual, de não depender mais justamente do que meus pais pensavam. E aí, hoje, até eu estou muito emocionada para falar, porque escutar Aimé Césaire em português, assim, é como um terremoto dentro de mim, né? Porque soa, e a maneira como o Cristiane fez a leitura é muito bonita, assim. Não imaginava que fosse possível. E é verdade que quando eu cheguei ao Brasil no final dos anos 70, assim, eu não tinha interlocutores no meio assim, das universidades, no Rio, UFRJ e tudo. Ninguém conhecia. Então, vocês, estamos agora no século XXI, interessante ver pessoas. Eu conheço o seu trabalho, Glória, eu sei que você trabalha com muitos autores africanos. Impressionante também o avanço, o percurso que foi feito desde que eu cheguei no final dos anos 70 e agora. E, bom, eu estou muito curiosa, comprei o livro hoje, vou ler, certamente com muita avidez. E eu quero parabenizar. Aimé Césaire foi um grande homem, um grande poeta. E ele, como caribense, como descendente também de escravos, ele foi muito importante porque ele começou um diálogo com os irmãos africanos, que na época os caribenses, os martiniquenses, os guadalupenses, eles se achavam descendentes de escravos e tinham muitas dificuldades de lidar com os africanos que não tinham tido essa interrupção na trajetória de vida deles. É tanta coisa que eu gostaria de dizer, mas Aimé Césaire, para mim, foi um grande, grande, grande homem, um grande escritor, um grande teatrólogo, e um grande político, ia chegar a isso, porque estamos vivendo algo muito político, aqui e em outros lugares, mas aqui eu estou muito feliz de estar aqui num momento tão importante do Brasil. E Aimé Césaire foi um homem que conseguiu conciliar e aproximar os irmãos caribenses, que tinham muita dificuldade de lidar com os africanos, que viveu também curtas temporadas já na África, que escreveu esse livro maravilhoso do caderno do retorno ao país natal. Bom, não quero me estender mais, eu acho que eu falei demais, mas eu tenho muita admiração pelo trabalho de vocês e eu estou louca para começar a ler. Muito obrigada, Monique. É importante ressaltar isso, né? O Césaire é martiniquense, né? Martinica é um departamento além mar francês, né? Então ele é França, né? Então essa união de Europa, Américas, né? E África, né? Essas relações são interessantes. Oi, Fernando.
ia invadir aqui o jardim. Não, tá. Não, é o seguinte, se diz que em teatro o personagem interessante é o personagem que tem defeitos, problemas, contradições, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre o Lumumba. Ele não teria sido também, além de heróico, além de corajoso, ele não teria sido assodado, temerário, violento em alguns instantes. Eu queria que vocês falassem um pouco desses vários aspectos, além do mais evidente, que é o aspecto corajoso, né, de estar ali à frente da independência do Congo. Foi interessante lembrar que esse ano foi um ano 60 em que outros 15 países africanos se tornaram independentes. Aprendi isso lendo o livro de vocês, né? Então, eu queria que vocês comentassem isso, por favor. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho antes. Não precisa ser rapidinho. Pensando aqui no teatro. O professor Fernando falou de violência. Vejam só, conquistar a independência, só se a gente quiser falar das nossas vidas cotidianas, é um ato que exige muita violência. Então, nós estamos acostumados a utilizar essa palavra violência em contextos negativos, quando, na verdade, nós precisamos de violência para poder levantar da cama, né? Para começar um novo dia. Então, pelo que eu falo aqui do meu ponto de leitora, estudando o texto para interpretar o personagem, com certeza a violência é uma das características que faz com que ele dê conta de passar por todas essas atrocidades, e é preciso ser muito violento, né, dentro de décadas, atravessar décadas de um país que não tinha, naquele momento, nem 10 pessoas com nível superior. Então, a gente não está aqui, pelo menos a minha percepção como atriz, não há construção de um personagem com essa concepção de um herói imaculado, um herói sem defeitos, que fez tudo certo. Não, as falhas humanas, as falhas trágicas, a incompreensão, o amor, muitas vezes, a paixão, quando é excessivo, ele causa muitos danos. Mas se não fosse esse sentimento, não teria sobrevivido a tantas torturas, a tantas, né? A raiva é um dos sentimentos que também é sublimado ou não, aí a gente tem que falar de psicanálise e outras coisas, mas essa pergunta, professor Fernando, é muito interessante, até porque a gente está acostumado a tratar de pessoas negras dentro dessa concepção da branquitude, que não podem reagir, que tem que ser mansinhas, tem que ser humildes, que tem que falar baixo, né? E considerando que o Distrito Federal, nesse mês de janeiro, já está com um índice de violência doméstica que ultrapassa a estatística anual, né? Para mim, como uma mulher negra, fazer essa interpretação também de um homem, pensar como que essas masculinidades tóxicas também perpassam esse personagem, que isso é uma informação histórica, isso também é construir novas subjetividades dentro dessas masculinidades, né? Então, essas contradições, elas só fortalecem a humanidade, porque é isso que nós queremos, que pessoas negras sejam humanas, que elas tenham o direito de falhar e que assim construam as suas trajetórias. Eu concordo totalmente, Cristiane. E se vocês já viram, se vocês não viram ainda, vejam. A colonização belga no Congo, vejam fotos. Quando a gente fala de violência, a gente não tem a dimensão, eu não consigo ter a dimensão, nem quando eu vejo as fotos, da violência que foi a colonização belga no Congo. Então, não dá para responder a essa violência sem ter essa raiva, né? Essa raiva que faz levantar da cama, que faz ir à luta. Então, de fato, eu concordo totalmente. E o que você falou da masculinidade tóxica, isso a gente conversou muito, né, no nosso petit comité ali, né? No nosso, tem uma cena da Pauline, né? Da esposa, né, dele com a esposa, né? E a falha trágica dele é o orgulho, porque ele achava que estava todo mundo do lado dele. Ele achava que a ONU estava do lado dele. Ele achava ele achava que a ONU estava do lado dele. Ele achava que o Mobutu, que era irmão dele, imagina, ele não vai me trair. E é o primeiro que trai. E ela diz:
Não, cuidado, cuidado. Essa cena é muito bonita, a gente quase fez uma leitura dela, porque é uma cena muito bonita da esposa dele. E aí a gente falava, né? Claro que ele não vai escutar, como é que ele não escuta a mulher? E isso a gente brincou muito, né? Dessa questão da masculinidade tóxica da época, né? E que de fato, né? A gente lê a história, né? Tinha, de fato, essas questões, né? Mas eu vejo mais por esse lado, né? Dessa masculinidade tóxica, que era uma coisa da época que é até hoje, né? Mas em termos da violência, da reação, eu acho que se a gente vê a violência que foi a colonização belga no Congo, eu acho que não chega nem perto, nem perto, o grau de raiva, né, que ele tinha e que ele tinha que ter, né? Eu acho que uma coisa também que vale a pena de pensar, né, nessa questão da violência é que realmente a colonização belga é uma colonização que eleva, né, a violência, o extremo. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, o Congo, chamado Congo belga, ele não era uma colônia, ele era uma propriedade do rei. O rei resolveu que ele era o dono do lugar, é isso. Então, assim, para a gente começar a entender. E é curioso a gente pensar como a gente pensa na violência, que era uma colonização extremamente violenta, e quando se resolve conceder a liberdade ao Congo, aí passa-se ao discurso da neutralidade. Agora a gente é comportado, agora a gente faz pela ONU, né? A ONU não é boteco, vamos fazer tudo organizado, com diplomacia, vamos todo mundo ser neutro, né? Não vamos colocar violência aqui, chamar avião. É curioso, né? Depois de você trucidar um país, aí esvaziaram o país de todos os intelectuais, de todas as riquezas, pronto, agora podemos passar. Aí separamos um pedaço mais rico, pronto, agora vamos dar muito comportadinhos, vamos conceder a liberdade agora. Não sejam violentos, por favor, né? Eu falei também do assodamento, talvez da ingenuidade do Césaire. E quando eu falei de violência, eu me lembrava de uma cena em que se fala de morte de africanos, que ele teria promovido de algum modo, entendeu? Ou seja, toda revolução violenta acaba atingindo inocentes. Isso em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, tem sido assim, né? E ali não tinha jeito, você tem toda a razão, mas certos excessos me parece que entram na conta dos erros que ele possa ter cometido, entendeu? Era isso que eu estava me referindo. Algum comentário? Com certeza existe essa possibilidade, mas uma coisa, inclusive, que o Césaire aponta, né? Uma coisa, por exemplo, que a gente pode pensar é que, na época, o Césaire não conhecia a África, né? O Césaire nunca tinha ido ao Congo quando escreveu. Então, não, sim, eu vou chegar lá. Então, assim, ele tudo que ele escreveu a partir de fontes. E uma das coisas que é muito clara e sabida é que as fontes da época não eram confiáveis. O que se publicava na Europa não dá para ter certeza daquilo, né? Inclusive, por exemplo, tinha uma diferença grande o que a imprensa belga publicava e o que a imprensa norte-americana publicava, né? Então, as fontes são complexas, né, nesse sentido. Então, sim, pode, nos movimentos de independência, poderia estar envolvido em certos massacres, sim, poderia, mas, inclusive, as circunstâncias da própria morte do Lumumba não são claras, né? Então, é uma história que, isso também, acho que lendo a peça a gente tem que lembrar, que o Césaire escreve uma peça de ficção a partir do fato histórico, né? Então também a gente não pode ler achando que tudo ali é a crua verdade, né? Também. E até mesmo porque a gente tem uma questão de fontes bem complicada para a época. Mais alguém?
voltando a falar da violência, se não tivesse tido violência nas reações dos povos africanos colonizados há tantos anos, não teria sido possível existirem esses movimentos panafricanistas. Então, a violência, povos que foram humilhados, que foram mutilados durante tantos anos, é evidente que isso gera violência. Mas essa violência ela teve esse lado positivo de justamente conseguir lutar para se livrar, para alcançar a liberdade. Isso que eu queria dizer. Mais alguém? Gostaria de fazer um comentário, pergunta? Então, mais uma vez, podemos encerrar, eu acho, né? Sim, pode. Só queria lembrar, né, que nosso processo de tradução foi coletivo entre nós três, mas também com a equipe da editora, né? Então, importante lembrar a editora Temporal, o Felipe, a Juliana Vitelli lá também, que colaboraram muito com a tradução, com o processo. Para quem faz tradução pode parecer estranho pensar em 5 pessoas misturadas, mas foi um processo muito construtivo e muito agradável, tentou se fazer. Então é importante lembrar a equipe da Temporal e agradecer a equipe da Paradeira aqui também. E também mencionar que durante o processo de tradução a gente se debruçou em muitas pesquisas e a editora comprou bem essa ideia, né, das notas. Então, tendo o livro em mãos, muitas notas vão aparecer e normalmente elas são referências ou históricas ou do processo criativo do César, que refletem, na verdade, como que a gente chegou um pouco a esse formato da tradução. E, nesse sentido, a editora também foi fantástica, né? Abrindo esse espaço, permitindo que a edição ficasse assim, bem completa, né? Como uma espécie de texto que tem por trás um estudo, né? Então, é bem interessante nesse sentido também. O cuidado da edição, né? Então foi muito bem lembrado, João. O cuidado da edição, as revisões, várias revisões, né? As notas que esclarecem muita coisa. Então, de fato, muito bem lembrado. Cristiano, obrigada. Obrigada à editora Temporal. E então, Cris. Raquel quer perguntar? Mais uma pergunta e depois estava esperando. Bom, gente, eu queria primeiro agradecer e parabenizar, porque é um trabalho longo, um trabalho árduo, né? O trabalho de tradução pode ser muito ingrato. E as escolhas que a gente faz, porque chega uma hora que você tem que fechar um texto, é uma palavra, uma decisão que você toma. E é ingrato também porque, assim, muitas obras que a gente conhece não seriam acessíveis se não houvesse tradutores, mas poucas vezes isso é reconhecido. Então, gostaria de agradecer demais por isso. E gostaria de perguntar a Cristiane sobre o seu trabalho de atriz. Assim, é impressionante ver você interpretar, né? E eu imagino quanto de ensaio, quanto de preparo, né? Uma coisa é quando você lê o texto escrito, outra coisa são as escolhas que você faz, as pausas, as ênfases, né? Isso é muito poderoso, muito forte. E aí você estava falando sobre violência, sobre raiva, a gente vê, tem muita dor também, né? E o seu lugar interpretando um homem e tóxico, muitas vezes, seu lugar de mulher, negra. Então, eu gostaria de perguntar para você sobre esse processo. Tem muitas camadas, de muitos sentimentos. E você precisa selecionar. Também é preciso levantar da cama, é preciso falar. A gente não pode esquecer do que aconteceu, apesar da dor que a gente sente, né? Da vergonha, do sofrimento, a gente precisa falar. Então, eu queria que você falasse um pouco do seu processo de seleção e de preparo, né, de atriz para interpretar esse papel aqui. Ufa, eu não sou boa para falar das coisas minhas assim, né? Mas, deixa eu pensar. Tem um processo de muito estudo primeiro a paixão, né?
Porque sem a paixão você não se apega a nada. Aí já transfiro também que já passou a ser amor, né? Pelo tempo que eu tenho essa profissão. Então eu tenho verdadeiro amor pela palavra, né? Por essa... Minha mãe era quase pastora de igreja. Então eu cresci um pouco ali, a filha caçula, escutando a minha mãe pregar na igreja. E minha mãe também era parteira. Então eu ia acompanhar a mamãe e ficava do lado de fora escutando minha mãe no quarto, falando com as mulheres e incitando o nascimento de crianças. Eu não vi o que estava acontecendo lá dentro. Então, essa minha primeira percepção do que era a sonoridade da palavra e começar a criar um universo de imagens e sensações para aquilo que eu não via, primeiro me trouxe uma questão de muito fortalecimento feminino, porque eu tive essa visão de minha mãe como uma mulher, eu não gosto da palavra poder, né? Mas que tinha uma força de ação, que estava muito concentrada na palavra, que é a palavra da vida, né? O verbo se fez carne, está lá no Gênesis. Então, o meu trabalho é muito trabalho de repetição, de audição. Eu sou mãe de 2 crianças, uma menina de 12 e um menino de 13. E aí, tentar falar coisas de teatro para crianças é um desafio também que eu acho que me ajuda muito, porque logo eles acham chato e querem sair, né? Então, continuar fazer com que os meus filhos sejam meus fãs até hoje é muito difícil, né? Fala, gente, vem cá, eu tô passando meu texto, preciso da ajuda de você. Ah, mãe, tá muito chato. Assim, né? E a sinceridade também da criança, né? Agora, adolescentes, praticamente. E realmente eu trabalho com muitas camadas, trabalho com gráficos, trabalho com cores, né? Trabalho com cheiros. E eu... como se... Quando eu vou colocar o figurino também, não é uma muleta o figurino, mas ele me ajuda muito a entrar nessa pele do personagem, né? Então, teve um momento que o Lumumba olha para mim, me dá uma certa autorização para contar a história dele. Eu tenho essa criação, assim, no sentido de falar, olha, ele tá aqui comigo, ele estava aqui comigo, né? Dentro do meu processo de imaginação criativa, isso funciona, né? Se você ama, você está autorizado a estar com, né? Então, o amor te autoriza a estar com, porque existe uma doação. E aí é o tempo do trabalho, né? Eu acho que o trabalho, a definição de saúde mental é amar e trabalhar, né? Então, eu gosto muito de trabalhar, porque acredito que isso, se é bom ou não, eu não sei, aí vocês que falam. Mas a satisfação de fazer, ela me movimenta a fazer mais, repetir, querer fazer, ficar falando sozinha. Desde criança eu falo sozinha e acho isso fantástico, né? Assim, não tem problema nenhum. Isso tudo traz, né? Me preocupei com, não vou fazer uma outra voz, né? Para fazer uma voz de um homem. Então, essas possibilidades do que são as caixas também de masculinidade, de feminino, isso também me movimenta para construir identidades, né? A gente ainda é muito limitado dentro dessas visões, né? E aí é jogar para vocês, né? Por aí. Se bem que... Vamos ao microfone, né? Gente, então, acho que, antes de mais nada, agradecer, né? Agradecer a presença de vocês, né? Quinta-feira à noite, que coisa linda ver isso aqui cheio. Mais uma vez, desculpa pelo inconveniente das cadeiras aqui. Estamos no começo, mas estamos dedicados. Então, voltem sempre ao Paradeiro. A gente também tem o nosso ciclo de leituras dramáticas. Se quiserem acompanhar a gente no Instagram, é o Paradeiro 309. Mas também sempre passando aqui, a gente vai no boca a boca também. E assim, né, dizer que foi um prazer imenso receber, primeiro lá atrás, ainda no ano passado, né, Glória, Juliana e João, que foram... né, indicados pela Temporal para cá, e aí conheceram por isso, e aí a gente foi organizando e chegamos aqui, eu acho, num dia histórico para o Paradeiro, não temo em dizer isso. A gente não está nem com um ano de funcionamento e ver essa casa cheia, como já esteve há alguns dias, mas lançando um livro como esse, tão importante, né? Eu acho que é fundamental. Então, agradecer esses três aqui que fizeram aqui. Não vou mentir, eu vi algumas partes, mas eu fiquei arrepiado várias vezes. Agradecer a Cristiane, né, que foi absolutamente dedicada
com a gente e que, enfim, proporcionou esse momento maravilhoso. É uma pessoa que eu pessoalmente admiro já de muito tempo, uma aluna histórica da UNB, é uma atriz, uma dramaturga, escritora, poeta, um monte de coisa, e que teve a generosidade também de estar colaborando com a gente. Então, a Cristiane aqui, que já foi aplaudida, mas agora acho que vale também. Só para não perder, agradecer a nossa equipe do Paradeiro lá de dentro, que segurou as pontas, Nisa, Dai, Carol, Elisa e a Mariana, que é a outra sócia, que está aqui hoje comigo também. E agradecer a Flora e ao Diego, que estão aqui fazendo a gravação, e a E também, por último, mas não menos importante, a editora Temporal, né? Comentaram um pouco aqui sobre a edição, e o cuidado que eles têm com todas as edições é muito real, né? É uma editora que publica dramaturgia, não só teoria, né? Também sobre a dramaturgia, mas publica peças. E esse cuidado de pesquisa e de tradução é uma marca deles. Todos os livros da Temporal estão aí, então estão nas nossas estantes. O trabalho de pesquisa com Vianinha, por exemplo, posso falar porque eu já tive contato de perto, do Rasga Coração, que é fantástico, é um dossiê de pesquisa. Então é uma edição comentada, realmente. E eles deram... Dica agora. Da Companhia do Latão. Pois é, eles publicaram também a Companhia do Latão, o Sérgio de Carvalho, então muita coisa, né? É um trabalho super potente e eles deram todo o apoio para a gente fazer esse lançamento hoje aqui. Agradecer a Juliana da Temporal e acho que é isso. Boa volta para... Pois é, exatamente. Aí, encaminhar para isso, a gente vai montar uma mesinha aqui, trazer umas canetas para o pessoal autografar, e aí por último é dizer exatamente que os livros estão lá dentro. Algumas pessoas eu sei que já compraram, mas a gente tem muito mais lá dentro, então vão lá, passem e voltem aqui. Perfeito, pois é. Isso, tem livros da Cristiane também aqui, e a gente vai esticar a parceria com ela, então mais livros dela virão aí ocupar as nossas estantes. Então é isso, vamos nessa. Muito obrigado a todo mundo e que comecem os autógrafos aqui, pessoal. Valeu demais.